Tem gente que a vida coloca no nosso caminho com uma aparência tão comum que a gente nem desconfia da imensidão que aquela pessoa carrega por dentro. Dona Helena Maria Duarte era exatamente assim, uma senhora de voz mansa, cabelo sempre preso com aqueles grampos tortos que pareciam nunca segurar nada, e uma mania encantadora de oferecer café passado na hora para qualquer um que entrasse na casa dela. Morava num sobrado antigo no Tremembé, com paredes que rangiam mais do que a escada, e mantinha rotina de quem parece ter parado no tempo, feirinha às quartas, missa aos domingos, e sempre um tempo para ouvir os outros. Aos 65 anos, todos pensavam que ela era apenas uma viúva tranquila, aposentada como professora municipal, levando a vida com o que a pensão e a previdência permitiam. Quem via Helena assim franzina, com roupas batidas e um celular de botão que vivia descarregado, jamais imaginaria que, por trás daquele jeitinho de avó, ela comandava uma das maiores holdings imobiliárias de São Paulo, a Duarte Holdings. Isso mesmo. Helena, a mesma que fingia não saber usar o caixa eletrônico, era a fundadora, CEO e acionista majoritária de um império bilionário, cujas subsidiárias incluíam, ironicamente, a construtora onde os próprios filhos trabalhavam. E ninguém, nem mesmo os 3 filhos adultos, fazia ideia. Eu soube dessa história por alguém que conheceu Helena nos bastidores. A Vera, secretária pessoal dela há quase 30 anos, que jurava manter segredo até o fim da vida. Mas tudo mudou depois daquele jantar. Era como se algo dentro dela também tivesse sido ferido. Ela me contou tudo com os olhos marejados, como quem narra um filme que viu de perto, mas ainda não acredita. Naquela noite, Helena quis fazer uma surpresa para os filhos. Gustavo, o mais velho e sempre cheio de si. Daniel, o do meio, com aquele jeito debochado de quem vive rindo de tudo. E Caio, o caçula, que ainda era o mais afetuoso, embora cada vez mais distante. Todos trabalhavam na empresa de construção civil, sem saber que a própria mãe era quem assinava os balanços finais. Helena tinha preparado cada detalhe daquele jantar com amor e uma pontinha de nervosismo. Passou o dia todo na cozinha, limpou os vidros da janela com jornal, colocou a toalha bordada que só usava em datas especiais. Até mandou buscar um vinho importado, mesmo sem entender muito de rótulo. Ela queria celebrar as promoções dos filhos com orgulho, achava que talvez fosse o momento certo de contar a verdade. Que podia, enfim, revelar o que tinha feito por eles durante 2 décadas em silêncio. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de gratidão, recebeu risos. Em vez de carinho, escárnio. No meio do jantar, os filhos começaram a zombar dela. Um comentou que ela devia estar ficando gagá. Outro riu porque ela perguntou se a construtora fazia mais prédios comerciais ou residenciais, sem saber que ela própria tinha aprovado os projetos. E ali, naquela mesa posta com tanto cuidado, a mulher que todos julgavam frágil começou a se erguer por dentro. Na hora ninguém percebeu. Nem mesmo Vera, que estava ali ajudando com os pratos na cozinha, entendeu o que se passava por trás daquele olhar fixo de Helena, enquanto os filhos gargalhavam e imitavam suas falas com aquele tom de quem se acha superior. Foi como se algo tivesse se rompido dentro dela, uma represa que segurava décadas de renúncias, silêncio e esforço invisível. Helena não disse uma palavra naquela noite, apenas sorriu, recolheu os pratos sujos como sempre fazia, e disse que ia descansar mais cedo. Mas enquanto os filhos ainda bebiam e cochichavam entre si na sala, ela subiu para o quarto, trancou a porta e sentou-se na poltrona, em que costumava ler romances policiais. Ficou ali, imóvel, por horas. Não chorou, não ligou para ninguém. Pela primeira vez em muito tempo, ela apenas pensou. E pensar, no caso de Helena, era como colocar um exército em marcha. A mente dela, afiada como lâmina e treinada por anos de negociações e estratégias empresariais, começou a traçar um plano, mas não por vingança. Isso é importante. O que Helena sentia era algo mais profundo e triste do que raiva. Era a dor de ter feito tudo por amor e, no fim, descobrir que havia criado homens que a desprezavam sem nem perceber o que ela era. Nos dias que seguiram, ela manteve a rotina exatamente igual. Acordava cedo, tomava café com pão amanhecido, alimentava os passarinhos e ligava para saber se os filhos precisavam de algo.
Nada mudou por fora, mas por dentro, ela já não era mais a mesma. Helena sabia que não podia apenas confrontá-los com palavras. Eles ririam, como sempre riram. Por isso, decidiu agir como sempre agiu na vida, com método, com lógica, com precisão cirúrgica. Começou revisando contratos da Duarte Holdings, acessando os arquivos confidenciais com a senha que ninguém imaginava que ela sabia de cor. Chamou Vera discretamente e pediu que a ajudasse a organizar dossiês internos. Cada um dos filhos, aos poucos, teve suas atividades empresariais colocadas sob lupa. E o que ela encontrou doeu mais do que as palavras daquela noite. Desvio de recursos em obras públicas, superfaturamento de contratos, assédio moral contra funcionários e, pior, uma proposta em andamento para convencer o conselho da construtora a vender ações que nem sabiam pertencer a ela. Foi nesse momento que Helena entendeu. Não era apenas uma mãe decepcionada. Era uma presidente traída por subordinados desleais. E como toda boa líder, ela não deixaria sua empresa, nem sua dignidade, ruírem por dentro. Naquela mesma semana, Helena teve a confirmação de algo que já vinha desconfiando há algum tempo, mas nunca quis acreditar. Os filhos estavam, sim, planejando tirá-la de cena. Não com violência nem escândalo, mas com frieza burocrática. Um e-mail impresso, deixado sem querer na impressora do escritório onde Caio trabalhava, e que Vera conseguiu resgatar antes que fosse descartado, mostrava tudo. Uma proposta de interná-la em uma casa de repouso na Zona Leste, longe de tudo e de todos, sob a justificativa de que ela não conseguia mais cuidar de si. A ideia era vender a casa onde morava, passar os bens para o nome de um deles e dividir os lucros como se estivessem fazendo um grande favor. No final do e-mail, um comentário de Daniel resumia bem a natureza do trio. A velha não vai nem perceber. Helena leu aquilo com as mãos frias, mas o rosto sereno. Não se deu ao luxo de se abalar. Pelo contrário, aquela era a peça que faltava no tabuleiro. Agora não era mais sobre ser respeitada. Era sobre não permitir que a sua história fosse encerrada pelas mãos de quem nunca teve coragem de conhecê-la de verdade. Ela passou os dias seguintes organizando cada detalhe do que chamou em voz baixa de Operação Espelho. Não porque queria refletir de volta o que sofreu, mas porque pretendia mostrar a eles quem realmente eram, sem máscaras ou justificativas. Agendou uma auditoria surpresa na Duarte Holdings por meio de uma das subsidiárias que ninguém sabia que ainda lhe pertencia. Mandou revisar todos os contratos assinados nos últimos 5 anos. Enquanto isso, mantinha a aparência de sempre. Roupão florido, chinelo de dedo e uma preguiça fingida para qualquer assunto que envolvesse números. Quando os filhos ligavam, continuava pedindo ajuda para configurar o Wi-Fi, como se ainda fosse aquela mãe desatualizada e dependente que eles haviam desenhado mentalmente. Mas, por trás da fachada, ela se reunia à noite com advogados, revisava cláusulas de testamento e redirecionava cada centavo de sua fortuna com uma frieza que impressionaria qualquer executivo de mercado. Não se tratava de revanche, era justiça, e ela fazia questão de que fosse impessoal, como sempre ensinou aos seus funcionários. Se não serve para qualquer um, não serve para ninguém. Quando a reunião extraordinária foi marcada, ninguém desconfiou de nada. Os filhos receberam o convite com desdém, achando que fosse apenas mais uma decisão administrativa qualquer da diretoria, e trataram o evento como um incômodo no meio da agenda cheia. Chegaram atrasados, como sempre, com os ternos bem passados e aquele ar arrogante de quem acredita ter o controle de tudo. Mas ao entrarem na sala principal do prédio espelhado da Duarte Holdings, foram surpreendidos por algo que nenhum deles esperava. Helena estava lá, sentada à cabeceira da mesa, com um tailleur cinza sóbrio, cabelos presos em um coque elegante e expressão de quem já sabia tudo, o que precisava saber. Os conselheiros, auditores e advogados já estavam posicionados. Havia um silêncio pesado, como se o ar tivesse engrossado. Gustavo foi o primeiro a tentar rir da situação, lançando um "O que a senhora está fazendo aqui, mãe?" Mas Helena apenas o encarou por alguns segundos antes de abrir a pasta à sua frente. Com voz firme, começou a leitura de um relatório que detalhava cada infração cometida pelos filhos.
com datas, valores, testemunhos e provas anexadas. Nenhum deles riu depois da primeira página. Ao final da apresentação, que durou exatos 47 minutos e foi conduzida como se fosse uma operação militar, Helena anunciou a demissão dos três por justa causa. Sem elevar o tom, sem uma lágrima sequer, comunicou que as ações que pertenciam a cada um estavam bloqueadas judicialmente e que um novo testamento já havia sido registrado, excluindo-os da herança. Em vez disso, os bens seriam destinados a 3 frentes sociais: uma rede de casas de repouso com atendimento digno e humano, um programa de reinserção profissional para mulheres acima dos 60 anos e um fundo de apoio a pessoas idosas vítimas de abandono familiar. Cada iniciativa tinha um nome e uma justificativa clara, como se cada facada que ela levou tivesse se transformado em alicerce de algo útil. Os filhos não conseguiam falar. Daniel tremia visivelmente. Caio parecia em estado de choque. Gustavo, sempre o mais duro, só abaixou a cabeça como um menino repreendido. Nenhum deles esperava que a mulher que desprezavam em casa fosse a mesma que assinava os contratos que os sustentavam há anos. E ali, naquela sala cercada por vidro e vergonha, Helena fez algo que não fazia havia muito tempo. Respirou fundo, pela primeira vez com alívio. Naquela noite, ela voltou para casa de táxi, sem motorista, sem seguranças, como sempre fizera. Mas algo no caminho parecia diferente. O bairro, as árvores velhas da avenida, até os postes tortos pareciam ter ganhado outra cor. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque, finalmente, ela tinha se libertado da pior prisão que já conheceu: a necessidade de ser amada a qualquer custo. Helena passou anos acreditando que proteger os filhos do peso do dinheiro era um gesto de amor. Achava que esconder seu verdadeiro poder era uma forma de garantir que eles construíssem seus próprios méritos, seus próprios caminhos, e talvez lá atrás tenha sido mesmo. Mas agora ela via com clareza que o que sustentava aquela mentira não era só generosidade, era também medo. Medo de perder os filhos se eles soubessem da verdade. Medo de que a enxergassem diferente. E o mais doloroso, medo de descobrir que, mesmo depois de tudo, talvez eles nunca tivessem enxergado quem ela realmente era. E, de fato, não enxergaram. Helena compreendeu isso com a serenidade de quem não precisava mais se provar. Nos dias que seguiram, o silêncio tomou conta da casa. Os filhos não ligaram. Não mandaram mensagem. Nenhum bateu a porta para discutir, pedir explicações ou tentar reverter o que foi decidido. Era como se, sem o poder e o dinheiro em jogo, Helena tivesse deixado de existir para eles. Mas ela não se deixou afundar. Em vez disso, começou a reconstruir a própria vida com as sobras do que nunca foi dito. Reformou a casa com simplicidade, tirou os tapetes velhos, pendurou novos quadros nas paredes e montou um escritório nos fundos, onde passava horas cuidando das iniciativas sociais que agora ocupavam seu tempo. A cada visita a um abrigo, a cada conversa com uma idosa abandonada, ela sentia como se estivesse colando os próprios pedaços. Não era caridade, era reconhecimento. Era dizer para si mesma e para tantas outras que ninguém merece ser descartado. Que amor de verdade não se mede por título de herança, mas pelo respeito com que se ouve uma história. Helena começava, enfim, a sentir que pertencia a algum lugar, mesmo que esse lugar fosse, pela primeira vez, apenas o centro da própria vida. A notícia da reviravolta na Duarte Holdings correu pelos corredores do mercado como um incêndio silencioso. Ninguém tinha suspeitado que aquela senhora de voz doce e passos curtos era, na verdade, a mente por trás de tantas decisões estratégicas. Muitos dos que trabalhavam há anos nas subsidiárias só conheciam Helena como a viúva do fundador, sem nunca imaginarem que ela era a própria fundadora. Mas o que mais impressionava não era o choque empresarial, era a precisão com que tudo foi feito. Nenhum movimento fora impulsivo, nenhuma atitude vingativa. Tudo documentado, embasado, irrefutável. Até os sócios mais conservadores aplaudiram em silêncio a coragem dela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os filhos tentavam se reerguer,
cada um lidando à sua maneira com a queda. Alguns ex-colegas se afastaram. Outros tentaram se aproximar, oferecendo solidariedade, mas com aquele olhar curioso de quem quer entender o que realmente aconteceu. Só que Helena não se explicou. Não foi à mídia, não deu entrevistas, não quis provar nada a ninguém. Ela nunca precisou da validação do mundo, e agora menos ainda. A vida retomou um ritmo mais sereno, mas nunca monótono. Helena passou a frequentar reuniões comunitárias, ajudava nos projetos sociais pessoalmente e criava conexões reais com gente que nunca tinha conhecido antes. Eram idosos com histórias parecidas, mulheres que foram deixadas de lado por famílias ingratas, gente que sobreviveu a décadas de silêncio. Nessas conversas, Helena se via espelhada. Percebia que o que a movia agora não era mais a dor, mas a possibilidade de dar voz a quem foi calado por tanto tempo. Numa dessas reuniões, conheceu Dona Araci, uma ex-costureira de 82 anos que, com um humor ácido e um olhar que parecia atravessar a alma, lhe disse: "Filha, o que você fez foi salvar sua alma. O resto é detalhe." E foi ali, sentada num banco de cimento, num centro de convivência, ouvindo histórias de outras mulheres apagadas, que Helena entendeu. Ela não estava sozinha. Nunca esteve, na verdade. Só tinha passado tempo demais tentando se encaixar num papel que nunca foi dela, o de mãe submissa, frágil, que vive à sombra do que construiu. Agora, enfim, era a autora da própria história. Reencontro com a neta Isadora aconteceu de forma inesperada, quase tímida. Foi numa tarde de segunda-feira, quando Helena voltava do supermercado com 2 sacolas pesadas e a encontrou sentada no degrau do portão, com os olhos vermelhos e a postura curvada de quem já tinha chorado o suficiente para o dia. Isadora, com seus 19 anos e um olhar que misturava a altivez da juventude com a insegurança de quem perdeu o chão, levantou devagar e disse, quase sussurrando: "Vó, posso falar com a senhora?" Helena não respondeu de imediato. Apenas destrancou o portão, entrou, largou as sacolas sobre a mesa e apontou a cadeira da cozinha como sempre fazia com qualquer visitante. O silêncio entre elas foi denso, mas não desconfortável. Isadora demorou a falar. Chorou de novo. Pediu desculpas por ter rido no jantar, por não ter defendido a avó, por ter seguido os pais naquele coro cruel sem pensar. Disse que não estava ali por dinheiro nem por ajuda, que tinha largado o estágio, brigado com os pais e que desde então vivia com um nó na garganta. Queria entender quem era a mulher por trás daquela fachada que ela própria tinha ajudado a diminuir. Helena ouviu tudo com atenção, sem interromper. Não havia raiva em seu rosto, nem aquela compaixão automática que costumava dar a todos que pediam perdão. Havia um tipo de escuta mais raro, a que busca entender, não perdoar. Quando Isadora terminou com os olhos marejados e a voz embargada, Helena finalmente falou. Disse que o que mais doeu naquele jantar não foi a zombaria em si, mas perceber que sua família a via como um fardo, não como uma pessoa inteira. Contou parte da verdade para a neta, sem números, sem ostentação. Falou da empresa, da escolha de se esconder, do desejo de proteger. Isadora ouvia em silêncio, como se cada palavra da avó fosse uma chave abrindo uma porta dentro dela. Quando Helena terminou, não fez promessas nem discursos. Apenas perguntou: "Você quer construir algo seu ou apenas fugir dos seus erros?" Isadora, após um momento de hesitação, respondeu: "Quero aprender o que a senhora sabe, mas do jeito certo, sem mentira." Pela primeira vez em anos, Helena sorriu com os olhos, e ali começou algo novo, não entre avó e neta, mas entre 2 mulheres dispostas a se ver de verdade. Desde aquele dia, Helena e Isadora passaram a se encontrar toda semana. No início era algo contido, com gestos econômicos e palavras pesadas de tanto significado. Mas aos poucos, o relacionamento foi ganhando nuances. Helena estabeleceu regras. Nada de favores, nada de dinheiro fácil, nada de atalhos. Se Isadora quisesse aprender sobre o universo que a avó dominava, teria que começar do zero, estudando, lendo contratos antigos, analisando casos reais de pequenas empresas, entendendo o que significa ética num mercado construído sobre vaidade e ganância. Isadora aceitou, sem pestanejar.
Trouxe cadernos, anotou tudo e muitas vezes voltava para casa com a cabeça latejando, não pelas fórmulas ou termos jurídicos, mas pelos princípios que a avó insistia em repetir. Respeito não se herda, se conquista. Helena não oferecia colo nem respostas fáceis. Era exigente, pontual e às vezes até impaciente. Mas havia uma coisa que oferecia com abundância: presença. E para Isadora, aquilo valia mais do que qualquer herança que pudesse imaginar. Com o passar dos meses, algo mudou também dentro de Helena. Ver a neta se empenhando, tropeçando e voltando a tentar com humildade, tocava nela um lugar que achava já ter secado. Não era apenas orgulho, era esperança. Uma esperança que ela havia enterrado depois daquela reunião fatídica na empresa, mas que agora ressurgia, discreta, como um broto nascendo entre rachaduras de concreto. Ao ver Isadora desenhando um projeto de inclusão social voltado para jovens de periferia, Helena entendeu que talvez não tivesse perdido tudo, que talvez o sangue não garantisse laços, mas o respeito podia reconstruí-los. Ainda que os filhos seguissem distantes, alguns enviando notificações judiciais, outros tentando conversar tarde demais, ela escolheu não olhar para trás. A vida que levava agora não precisava mais de disfarces. Era dona da própria verdade, das escolhas que fez, dos erros que cometeu. E, principalmente, era dona de um novo ciclo que se abria com uma mulher jovem ao seu lado, não por obrigação de família, mas por afinidade de alma. Helena, aos 65 anos, descobriu que renascer não exige palco nem plateia. Só coragem de se enxergar inteira, mesmo depois de ter sido partida em 1000 pedaços. Aos olhos do mundo, Helena era agora uma empresária aposentada, dedicada a projetos sociais. Para os que viam de fora, parecia apenas mais uma viúva rica que resolveu fazer o bem na velhice. Mas quem realmente convivia com ela sabia que nada na sua rotina era protocolar. Ela visitava pessoalmente cada lar de idosos que ajudava a financiar. Sentava-se à mesa com os assistidos, ouvia histórias, respondia cartas, levava pão de queijo embrulhado em guardanapo bordado. Helena fazia questão de conhecer os nomes, as dores e os sonhos de cada pessoa. Isso porque ela entendia como é fácil se tornar invisível com o tempo e como é cruel ser lembrado apenas como alguém que já deu o que tinha que dar. Em uma de suas visitas, um senhor chamado Plínio, ex-vigilante de fábrica, segurou sua mão e disse: "Sabe o que me conforta? É que ainda existe gente que não olha para a gente com pena, mas com respeito." E Helena sorriu, porque aquilo era exatamente o que queria devolver ao mundo, a dignidade que tiraram dela e de tantos outros sem cerimônia, como quem descarta um objeto antigo só porque já não brilha. Com Isadora ao lado, ela começou a transformar esses lares em centros de convivência, criando espaços onde o tempo não era sinônimo de fim, mas de maturidade em movimento. Idealizou cursos, oficinas, parcerias com universidades. E, mais importante, criou oportunidades para que os próprios idosos fossem ouvidos como mentores, conselheiros e líderes em projetos comunitários. A iniciativa ganhou visibilidade, não pelo dinheiro envolvido, mas pela força do conceito. Helena recusava prêmios e convites para eventos luxuosos. "Eu não fiz isso para virar manchete. Fiz porque eu precisava acreditar de novo em mim", dizia sempre que tentavam celebrá-la com holofotes. Enquanto isso, Isadora crescia em silêncio. Deixou o sobrenome pesar menos e o trabalho falar mais alto. E foi nesse caminho conjunto, de mãos firmes e passos conscientes, que as duas começaram a desenhar um legado diferente. Não feito de patrimônio ou status, mas de relações verdadeiras e ética inegociável. Era, no fundo, tudo o que Helena sempre quis que os filhos tivessem entendido. Mas agora, ela já não precisava mais que entendessem, porque tinha encontrado algo maior: paz. Mesmo em paz, havia dias em que o silêncio da casa parecia ecoar demais. A ausência dos filhos, com quem dividira tantos natais, aniversários e até domingos comuns, ainda pesava em certas manhãs. Helena não era feita de pedra. Havia nela uma ternura que, apesar de tantas cicatrizes, ainda insistia em lembrar do cheiro de infância dos meninos,
dos bilhetinhos colados na geladeira com desenhos tortos e das primeiras palavras escritas com canetinha azul. Às vezes, sentava na varanda com uma xícara de chá de camomila, olhava o portão e imaginava se um dia algum deles voltaria, não para pedir algo, mas para perguntar como ela estava. Mas nesses momentos, em vez de se entregar à tristeza, ela escrevia. Mantinha um caderno de capa preta onde registrava pensamentos, reflexões e também cartas que jamais seriam enviadas. Era sua forma de esvaziar a alma sem precisar arrancar o que já estava costurado com tanto esforço. E foi nesse caderno que ela anotou uma frase que Isadora, anos depois, transformaria em título de um projeto. Amor não é dívida, é escolha que se renova, ou não. Em uma tarde de outono, durante uma roda de conversa entre idosas num dos centros de convivência que ajudava a manter, Helena foi surpreendida por uma senhora chamada Lúcia, de olhos cor-de-mel e voz rouca, que lhe disse: "Você sabe que mudou o destino de muita gente, né? Mas a minha dúvida é, quem mudou o seu?" A pergunta ficou ressoando nela por dias. Helena, acostumada a estar no controle, a construir e reconstruir o mundo à sua volta, percebeu que talvez a maior mudança tivesse sido interna. Não foram os projetos, nem os cortes que precisou fazer. Foi a liberdade de finalmente ser quem sempre foi, sem medo do julgamento alheio, sem precisar se esconder atrás de limitações forjadas. Durante tanto tempo ela fingiu ignorância para proteger, mas agora era o conhecimento e a autenticidade que estavam salvando sua existência. E entender isso foi tão libertador quanto assinar o primeiro contrato da Duarte Holdings. Porque pela primeira vez ela não estava fazendo por ninguém, estava fazendo por si. Nos meses seguintes, Isadora começou a apresentar ideias próprias com cada vez mais segurança. Ela propôs a criação de um programa intergeracional, unindo jovens de escolas públicas a idosos com conhecimento técnico acumulado, mestres de ofício, costureiras, pedreiros, cozinheiras e eletricistas que foram deixados de lado pelo mercado, mas que carregavam um saber precioso. Helena, inicialmente cética, foi convencida após visitar um dos primeiros encontros piloto. Lá estava um senhor de 76 anos, ensinando 3 adolescentes a soldar peças de ferro, com olhos tão atentos quanto os de um cirurgião. Aquilo mexeu com ela. Não era apenas um projeto social. Era uma costura delicada entre tempos. Uma cura coletiva para a ideia equivocada de que envelhecer é desaparecer. Ela saiu daquele encontro com o coração aquecido e uma decisão tomada. Aquilo precisava crescer. E foi assim que, juntas, ela e Isadora fundaram o Instituto Tempo Vivo, uma organização sem fins lucrativos, com foco na valorização do saber acumulado e na reconstrução de vínculos entre gerações. O sucesso do Instituto foi orgânico, nada de campanhas grandiosas ou publicidade ensaiada. O que conquistava as pessoas era a verdade com que tudo era feito. Helena fazia questão de contar, em pequenas palestras e rodas de conversa, um pedaço da própria história, nunca como mártir, mas como alguém que errou, tentando acertar. E isso tocava fundo nos participantes. Muitos vinham até ela para compartilhar suas próprias mágoas, filhos distantes, netos que só apareciam por interesse, famílias desfeitas por orgulho. Helena ouvia cada relato com olhos que já tinham chorado tudo o que havia para chorar, e ao final dizia sempre a mesma coisa: "Não espere o outro voltar, volte para si primeiro." Era uma frase simples, mas que carregava o peso de quem a viveu. Enquanto o Instituto se fortalecia, as relações dentro da família Duarte continuavam frias. Gustavo havia se mudado para o interior, Daniel tentava empreender sem sucesso, e Caio vivia em silêncio, mandando cartas esporádicas que nunca pediam perdão, mas tentavam sondar se ainda havia espaço. Helena lia cada uma com atenção, mas não respondia. Ela não guardava rancor, só não via mais sentido em acender luz onde ninguém queria enxergar. Houve uma noite em que Isadora chegou na casa da avó com os olhos arregalados e o celular tremendo nas mãos. Tinha recebido uma ligação de Daniel, o tio, dizendo que estava doente e queria conversar com Helena. A jovem estava visivelmente abalada, sem saber como agir.
Esperava que a avó reagisse com raiva ou mágoa, mas tudo o que Helena fez foi colocar a chaleira no fogo. Se ele vier, o chá vai estar quente, disse, como quem anuncia um tempo que não se apressa. Na manhã seguinte, Daniel apareceu. Estava mais magro, os cabelos começando a perder a tintura escura, com olheiras fundas e o terno amarrotado. Entrou como quem pede licença à própria vergonha. Os primeiros minutos foram tensos, e Helena, como sempre, não facilitou. Sentou-se diante dele com as mãos cruzadas e o olhar firme. Daniel hesitou, enrolou-se em justificativas vazias até finalmente dizer: "Eu me perdi, mãe." Foi a única frase que soou verdadeira naquela manhã, e foi o suficiente para que Helena o ouvisse. Não como mãe, mas como mulher que conhece o gosto amargo da decepção. A conversa durou quase 2 horas. Não. Houve reconciliação plena, nem lágrimas de filme, mas houve silêncio honesto, aquele que vem depois que as máscaras caem. Daniel não pediu nada, não mencionou herança, não perguntou sobre a empresa, não tentou justificar o imperdoável, apenas quis ser ouvido, e Helena naquele momento escolheu escutar, não como quem oferece perdão automático, mas como quem entende que nem todo arrependimento vem do afeto, às vezes vem do fracasso. Ainda assim, ela o recebeu com a dignidade de quem sabe separar o que sente do que precisa fazer. Ao se despedirem, disse apenas: "Que bom que você veio como homem. Pena que levou tanto tempo para deixar de ser menino." Daniel saiu com os olhos úmidos, mas sem respostas. Helena não o acompanhou até o portão. Voltou para dentro, tirou a chaleira do fogo e anotou no caderno. Ouvir não é o mesmo que aceitar, mas às vezes é o suficiente para que o outro comece a caminhar. E assim, seguiu sua rotina, sem se desequilibrar, como quem já entendeu que algumas pontes só podem ser cruzadas por quem constrói do próprio lado. Enquanto a história de Helena seguia se espalhando pelos círculos silenciosos do respeito, ela começou a receber convites que jamais imaginou. Universidades queriam ouvir sua trajetória, ONGs pediam sua presença em conselhos consultivos, e até jovens empreendedores procuravam seus conselhos como quem busca uma bússola em meio à neblina. Mas Helena recusava quase todos, não por arrogância, mas por clareza. Ela dizia que já tinha passado tempo demais vivendo para os outros, sustentando narrativas, fingindo papéis. Agora sua missão era mais íntima, quase invisível. Queria usar o tempo que lhe restava para tocar as vidas que ninguém via, os invisíveis das famílias, os esquecidos das empresas, os abandonados das memórias. Ela dizia que não queria palco, queria propósito, e era nesse propósito que se encontrava, nos detalhes, nas conversas sem pressa, no jeito como aprendia a escutar sem se machucar. Já não havia espaço em sua vida para ego ou vaidade, só para aquilo que construísse algo que perdurasse além de nomes, títulos ou bens materiais. Com Isadora, o vínculo se aprofundava com naturalidade. A menina, antes impulsiva e insegura, agora caminhava com passos mais firmes, ainda que cheios de dúvidas humanas. Juntas, elas revisaram estatutos do Instituto, criaram núcleos de escuta ativa e trouxeram mulheres idosas para compor a diretoria. Tudo de forma horizontal, sem hierarquia simbólica. Helena fazia questão de dividir decisões, de não centralizar nem mesmo a admiração. Liderança não é trono, é trilha aberta, dizia. E Isadora absorvia aquilo como quem bebe água de fonte limpa. Às vezes, discutiam, como toda dupla real. Trocavam opiniões duras, discordavam nos métodos, mas mantinham algo que Helena jamais teve com os filhos: confiança. Sabiam que poderiam errar uma com a outra, mas sem medo de serem descartadas. E esse sentimento, esse espaço seguro entre duas mulheres de tempos diferentes, tornou-se o solo mais fértil que Helena já conheceu. Ela, que durante anos escondeu a própria força com medo de assustar, agora via essa mesma força brotar, natural, na neta, só que sem precisar se apagar no processo. Numa tarde chuvosa de novembro, Helena foi convidada para visitar uma escola pública na zona norte de São Paulo, onde jovens do ensino médio participavam de um projeto piloto inspirado no Instituto Tempo Vivo. A escola era simples, com paredes descascadas e carteiras desalinhadas.
Mas os olhos dos alunos brilhavam com uma curiosidade que Helena não via havia muito tempo. Ela entrou na sala sem alarde, sentou-se ao lado de uma jovem chamada Tainá, que lhe ofereceu um pirulito e perguntou: "Você já teve medo de não ser ninguém na vida?" Helena, sem hesitar, respondeu com um sorriso leve: "Já, mas descobri que ser alguém não tem nada a ver com ser visto, tem a ver com se ver." Aquela frase, dita sem intenção de marcar, fez a sala silenciar. Era como se todos ali tivessem entendido algo que ninguém nunca tinha explicado com tanta simplicidade. E foi naquele dia, entre adolescentes e professores cansados, que Helena teve certeza de que o que construía com Isadora não era um projeto social. Era uma cultura de reencontro, uma forma nova de olhar para o tempo, o envelhecer e o valor de quem foi empurrado para os cantos da existência. De volta à sua casa, naquela mesma noite, ela escreveu no caderno preto mais uma de suas reflexões. O mundo corre tanto que esquece. Quem ensinou a caminhar? Eu não quero pressa, quero permanência. Ao terminar, ficou olhando para a xícara de chá esfriando sobre a mesa e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se inteira. Não havia mais disfarces nem pendências internas. Seus filhos seguiam distantes, e isso ainda doía em alguma parte escondida do peito. Mas já não era uma ferida aberta, era uma cicatriz que ela aceitava carregar. Isadora, por outro lado, se tornara mais do que uma neta. Era uma espécie de espelho do que poderia ter sido. Não no sentido de substituição, mas de continuidade. E isso bastava. Helena sabia que, no fundo, a vida é feita de chances imperfeitas, e nem sempre se acerta com quem se ama mais. Mas, se houver a coragem de recomeçar, mesmo que seja com alguém que chegou atrasado na história, pode-se escrever um novo final, não para apagar o passado, mas para não deixá-lo ser o último capítulo. Com o passar dos anos, Helena começou a perceber os efeitos sutis do tempo em seu próprio corpo. A memória já não tinha o mesmo brilho certeiro de antes, os passos eram mais cautelosos, e o sono vinha mais cedo, como quem fecha a cortina antes do espetáculo terminar. Mas nada disso a entristecia. Ao contrário, ela encarava o envelhecimento como uma vitória silenciosa. Cada marca no rosto era um lembrete de que sobreviveu a si mesma, às expectativas, às ingratidões. Isadora, atenta, foi se tornando sua aliada também nas pequenas rotinas. Cuidava das contas, dirigia quando era preciso, e fazia questão de manter a avó envolvida em todas as decisões do instituto. Mas mais do que ajudar, ela respeitava. Nunca infantilizava Helena, nunca tomava a frente sem antes perguntar. Era um tipo de cuidado que vinha com admiração, não com pena. E essa diferença para Helena era tudo, porque ela sabia bem o que era ser vista como um peso. E agora, finalmente, sentia-se parte viva de um ciclo, não um obstáculo em seu fim. Em uma manhã de sábado, durante uma oficina de leitura para idosos em um dos centros culturais do Instituto, Helena sentou-se ao lado de Dona Almerinda, uma mulher de 90 anos que lia com voz trêmula, mas firme. Ao final da leitura, Almerinda virou-se para Helena e disse: "Eu achei que ia morrer sem contar nada da minha vida para ninguém. Obrigada por me ouvir." Aquilo ficou ecoando em Helena por dias. Percebeu que, mais do que criar projetos, o que ela fazia era abrir espaços de escuta, lugares onde histórias esquecidas podiam respirar de novo. Era uma herança que não se media em dinheiro, mas em memória. E ela começou a pensar em como manter aquilo vivo depois que partisse. Escreveu um novo documento batizado de Legado Vivo, em que deixava orientações éticas, filosóficas e humanas sobre o que o Instituto deveria preservar acima de tudo: o respeito à trajetória de cada ser humano. Não importava o cargo, a idade, a origem. O que importava era que ninguém mais terminasse a vida sentindo que nunca foi visto, porque, no fim, era isso que ela própria tinha buscado a vida inteira, e agora, enfim, havia encontrado. Foi durante a organização do primeiro grande encontro nacional do Instituto Tempo Vivo que Helena sentiu, pela primeira vez, o corpo falhar de forma mais aguda. Estava revisando relatórios com Isadora quando, de repente, a vista embaçou e as mãos começaram a formigar. Tentou disfarçar, como sempre fazia, mas Isadora percebeu na hora.
Foram direto ao hospital. Era um princípio de AVC, contido a tempo, sem maiores danos físicos. Mas a médica, ao final da consulta, foi clara. A senhora precisa desacelerar. Seu cérebro ainda corre como se tivesse 30 anos, mas o corpo está pedindo trégua. Helena, pela primeira vez, concordou. Não por medo de morrer, mas por respeito à própria vida. Ela entendeu que era hora de transitar de líder ativa para mentora silenciosa. Passou a acompanhar tudo à distância, escrevendo cartas para as diretoras do instituto, enviando sugestões e aparecendo apenas quando necessário. Isadora assumiu a linha, de frente com naturalidade, não como herdeira, mas como continuadora. E foi bonito de ver, porque tudo aquilo que Helena cultivou em silêncio, ética, firmeza, clareza, agora florescia numa nova geração. Durante esse período de repouso forçado, Helena começou a revisitar os arquivos antigos de sua vida, diários, cartas, atas da empresa, rascunhos de projetos que nunca viu nascer. Separava tudo em caixas organizadas com etiquetas simples. O que fui, o que senti, o que perdi, o que deixo. Não era um gesto melancólico, mas um ato de curadoria. Como quem sabe que a própria história é digna de ser contada, mas que cabe a ela decidir como. Numa dessas caixas, encontrou uma foto antiga dos 3 filhos ainda crianças, sentados na beira da cama, com pijamas coloridos e sorrisos de dente de leite. Ficou olhando aquela imagem por minutos, em silêncio. Não chorou. Apenas colocou a foto dentro da caixa, o que deixo, e escreveu atrás: amei vocês do melhor jeito que consegui. O resto foi escolha de cada um. Era Helena encerrando o capítulo sem amargura, sem teatrinho, apenas com a dignidade de quem aprendeu, depois de muito apanhar, que não se vive para agradar, mas para ser verdadeira consigo mesma. E isso, em si, já é amor o bastante. Na primavera daquele mesmo ano, o Instituto organizou uma exposição chamada Vidas que Falam, reunindo objetos, cartas e registros de centenas de idosos que haviam passado pelas atividades ao longo dos últimos anos. Era um evento simples, mas profundamente simbólico. A ideia era que cada história tivesse voz, e não apenas em palavras, mas em detalhes palpáveis. Uma poltrona marcada de bordado, um caderno com receitas escritas à mão, um par de sapatos antigos com solado gasto pelo mesmo trajeto durante décadas. Helena, embora já não fizesse parte ativa da organização, foi convidada a visitar a exposição em primeira mão. Chegou amparada por Isadora, mais frágil no corpo, mas com o olhar tão firme quanto sempre fora. Andou devagar, entre os corredores, parando em cada peça como quem visita um altar. E foi ali, diante de uma máquina de costura da década de 60, que ela se emocionou pela primeira vez em muito tempo. Essa era da dona Jandira, disse com a voz embargada. Ela me contou que costurou o enxoval de 10 netos, mesmo sem nunca ter recebido um obrigado. E então olhou para Isadora e disse, como quem entrega uma chave: é por isso que isso aqui não pode parar. Aquela exposição foi um marco, não só para o Instituto, mas para Helena. Ela entendeu que sua missão não era mais proteger sua história, era garantir que outras não fossem esquecidas. E com isso, começou a preparar algo que Isadora só viria a descobrir meses depois. Um livro. Não uma autobiografia convencional, mas uma coletânea de vozes, memórias e aprendizados de todas as pessoas que cruzaram seu caminho desde o início da Duarte Holdings até o último chá com bolacha no centro de convivência. Cada capítulo era assinado por um nome diferente, mas permeado por reflexões sutis da própria Helena. O livro se chamaria Memórias Inadiáveis e teria a missão de registrar não só o que foi vivido, mas o que foi sentido. Quando Isadora encontrou o manuscrito dentro de uma pasta no escritório da avó, junto com uma carta que começava com: se você está lendo isso é porque meu tempo chegou ao fim. Não chorou imediatamente. Sentou, respirou fundo e sorriu. Era Helena, mais uma vez, agindo com precisão, antecipando o tempo, deixando tudo no lugar. Porque até na despedida, ela não queria deixar dúvidas, queria apenas deixar sentido. A saúde de Helena passou a declinar de forma mais perceptível nos meses seguintes.
Não houve um evento drástico, nenhuma internação súbita. Foi como uma maré que vai baixando devagar, dia após dia, levando a energia com delicadeza. As caminhadas até o jardim ficaram mais curtas, o apetite mais seletivo, e os cochilos se tornaram mais frequentes. Mas, mesmo com o corpo cedendo, a mente continuava. Alerta, lúcida, afiada. Recebia visitas com bom humor, lia os jornais com atenção e fazia questão de participar das reuniões do Instituto por videoconferência, mesmo que por poucos minutos. Isadora montou uma pequena estação de trabalho ao lado da poltrona favorita da avó, com flores frescas, um abajur amarelado e um mural com fotos de momentos importantes do projeto que construíram juntas. Era um espaço de ternura e dignidade, um santuário cotidiano onde Helena podia continuar sendo quem era, mesmo com as limitações que o tempo impunha. E nesse ritmo calmo, cercada de respeito e amor real, ela foi se preparando para partir. O último grande gesto de Helena veio numa manhã tranquila de fevereiro, quando chamou Isadora para conversar. Estava mais fraca, com os olhos fundos e as mãos geladas, mas ainda com aquela postura ereta que parecia dizer: "Ainda estou aqui." Entregou à neta uma pequena caixa de madeira, antiga, com entalhes delicados e um fecho de metal. Dentro havia uma única chave e um bilhete escrito à mão. "Última sala, última escolha. Só abra quando sentir que é hora." Isadora, tomada por uma mistura de curiosidade e respeito, não perguntou nada. Apenas assentiu e guardou a caixa com o cuidado de quem entende que há mistérios que não precisam ser desvendados na pressa. Helena então pediu chá de hortelã, ouviu uma música antiga no rádio, Retalhos de Cetim, de Benito de Paula, e ficou em silêncio, olhando o céu pela janela. Foi a última vez que as duas estiveram juntas naquele estado de calma. Na madrugada seguinte, enquanto a cidade dormia, Helena partiu. Sem drama, sem dor, como quem apenas se levanta e vai. Seu rosto, segundo Isadora, estava sereno, quase sorridente, e naquela expressão havia algo que nenhuma morte conseguia apagar: paz. O velório de Helena foi íntimo, discreto, exatamente como ela gostaria. Nada de coroas gigantes, discursos pomposos ou fotos sorridentes emolduradas. Apenas uma mesa com flores do campo, seu caderno de anotações aberto na última página escrita e, ao lado, uma pequena placa de madeira com a frase que tantas vezes repetiu nos últimos anos: "Ouvir é o gesto mais revolucionário que alguém pode oferecer." Isadora cuidou de tudo pessoalmente. Recebeu os poucos presentes com um abraço silencioso. Recusou qualquer tentativa de transformar o momento em evento. Alguns funcionários do Instituto compareceram com olhos marejados e sorrisos de gratidão. Entre eles, uma senhora chamada Dona Elza segurava nas mãos um desenho feito por sua bisneta, com a figura de uma vovó heroína de capa roxa e cabelo preso em coque. "Ela mudou minha história e agora vai mudar a dela também", disse apontando a menina. A simbologia daquele encontro atravessou Isadora como uma confirmação. O legado de Helena não estava em prédios nem em cifras, mas nas sementes que germinaram em vidas comuns onde ninguém nunca espera encontrar revolução. Dias depois do enterro, Isadora decidiu abrir a caixa de madeira deixada por Helena. Esperou a casa estar em silêncio, acendeu um abajur antigo da avó e girou a chave devagar, como se estivesse abrindo uma porta dentro do próprio peito. Dentro da caixa, além da chave, havia um envelope com um endereço escrito à mão, em caligrafia firme: "Arquivo pessoal, sala 7, andar 4, prédio administrativo." Era um setor da antiga sede da Duarte Holdings, hoje desativada e usada como arquivo morto. Isadora foi até lá no dia seguinte, acompanhada apenas do zelador, que liberou a entrada com certo espanto. Na sala 7, encontrou prateleiras repletas de pastas catalogadas com nomes de projetos sociais, registros de reuniões, e no canto, uma pasta azul com seu nome. Ao abrir, viu anotações antigas da avó sobre sua infância, desenhos guardados desde a escolinha, frases que ela dizia quando era pequena, e observações como "tem olhos que questionam o mundo" ou "tem medo de falhar, mas segue tentando."
Isadora sentou-se no chão e chorou ali mesmo, como quem entende que foi amada por inteiro, e que essa herança nenhuma cláusula do mundo pode tirar. Com o tempo, a pasta azul virou para Isadora um objeto de consulta constante. Quando enfrentava dúvidas sobre o futuro do Instituto, lia as anotações de Helena e encontrava ali não respostas prontas, mas provocações que exigiam reflexão. Percebeu que a avó não era apenas uma mulher sábia. Era uma estrategista emocional, alguém que soube plantar ideias como quem planta árvores de sombra longa, sabendo que talvez não estivesse mais lá quando o abrigo fosse necessário. Inspirada por esse gesto, Isadora decidiu criar um novo setor dentro do Instituto, chamado Memória Orientadora, onde cartas, registros pessoais e reflexões de idosos seriam guardadas com o mesmo cuidado de documentos históricos. A proposta era simples: reconhecer que o conhecimento não está apenas nos livros, mas também nos silêncios vividos, nas lutas que não viraram manchete, nas escolhas invisíveis, e com isso, dar às pessoas mais velhas um lugar não de veneração, mas de escuta. Porque, como dizia Helena, ouvir é devolver ao outro o direito de existir com dignidade. Meses se passaram e o Instituto cresceu como nunca. Parcerias com universidades, reconhecimento internacional, premiações pela metodologia ética e inovadora. Mas para Isadora, nada disso era mais importante do que uma sala especial que ela mesma mandou construir no novo prédio sede. A Sala Helena Duarte. Era um espaço de madeira clara, janelas amplas e uma estante, com todos os cadernos deixados pela avó. No centro, uma poltrona igual a que Helena usava em casa, ao lado de um abajur amarelado e uma mesa com bule de chá de louça branca. O ambiente não era um memorial, era uma continuação. Funcionava como sala de escuta, local de orientação e, vez ou outra, cenário de encontros com jovens que chegavam perdidos e saíam com perguntas melhores. Porque esse era o maior ensinamento de Helena. Não ensinar o que pensar, mas mostrar como pensar com verdade. E ali, naquele espaço vivo, sua presença seguia pulsando. Cada gesto que acontecia ali era como uma semente replantada, não para repetir a história, mas para que novas pudessem florescer com a mesma coragem. Um ano após a morte de Helena, Isadora organizou uma cerimônia discreta para marcar o lançamento oficial do livro Memórias Inadiáveis. O evento aconteceu no pátio do primeiro centro de convivência inaugurado pelo Instituto, o mesmo onde Helena escutou pela primeira vez o relato emocionado de Dona Araci. A escolha do local não foi por acaso. Ali tudo havia começado. Não houve discursos longos, nem pompas desnecessárias. Apenas cadeiras dispostas em círculo, chá servido em xícaras simples e a leitura de trechos selecionados por diferentes participantes do projeto. Quando chegou a vez de Isadora, ela segurou o livro com as duas mãos, olhou para o céu já escurecendo e disse apenas: "Minha avó não foi perfeita, mas foi inteira, e isso vale mais do que qualquer ideal." O público, formado por idosos, jovens, professores e moradores da comunidade, aplaudiu em silêncio, aquele tipo de aplauso que não precisa de barulho para ser profundo. E ali, naquele instante compartilhado, parecia que Helena estava presente, não como lembrança, mas como fundamento. Após a cerimônia, Isadora caminhou até a pequena horta nos fundos do centro e plantou uma muda de alecrim ao lado de uma placa com uma frase gravada em metal: "Toda a vida que escutamos nos ensina a viver melhor a nossa." Era a síntese de tudo o que Helena acreditava. Ao fincar a terra com as mãos, Isadora sentiu uma paz que há muito não experimentava. Não era o fim de um ciclo, era sua transformação. Agora, ela não carregava apenas o legado da avó, mas também a responsabilidade de manter vivo o espírito daquele gesto. Cuidar sem controlar, amar sem sufocar, orientar sem mandar. E isso, ela sabia, exigiria dela mais do que esforço. Exigiria presença. Presença como Helena ofereceu até o último dia, mesmo quando o corpo já não acompanhava. Ao se levantar e limpar as mãos na calça jeans, Isadora olhou ao redor e entendeu algo que ainda não tinha nome. Era como se todas as dores,
silêncios e superações da avó tivessem brotado ali, transformadas em raízes, e agora cabia a ela continuar regando o que nasceu disso tudo. Os filhos de Helena, com o tempo, começaram a dar sinais de inquietação. Gustavo, isolado no interior, passou a procurar terapeutas, tentando entender onde havia se perdido na trajetória. Daniel, depois da última visita, escreveu uma carta longa para Isadora, não para se redimir, mas para agradecer por cuidar da mãe que ele não soube enxergar. Caio foi o único que apareceu no instituto de forma discreta, pedindo para conhecer o espaço. Foi recebido com educação, mas não com intimidade. Isadora o levou até a sala Helena Duarte, mostrou-lhe os livros, contou sobre os projetos. Caio chorou baixinho diante da poltrona da avó e sussurrou: "Ela era tudo, e a gente não viu." Isadora apenas assentiu. Não ofereceu conforto imediato, nem acolhimento automático. Respeitou o tempo de cada um, como Helena lhe ensinou, porque nem sempre o arrependimento é sinal de mudança. Às vezes, é só um eco, e era preciso mais do que culpa para reconstruir uma ponte que foi queimada com descaso. Alguns anos depois, o Instituto Tempo Vivo ganhou sede própria em 3 estados. A missão seguiu intacta, o nome de Helena estampado apenas nas placas internas, com discrição. Isadora fez questão de que a imagem da avó não virasse marketing. Ela merecia mais do que isso. Merecia ser lembrada pela ética, pelo legado, não por idealizações. Em palestras, falava pouco sobre a vida pessoal de Helena, mas bastava um olhar para saber que carregava cada ensinamento no coração. Em um desses eventos, foi questionada por uma jovem estudante: "Você perdoou seus tios?" Isadora pensou por um instante antes de responder: "Eu entendi. E isso, às vezes, já é mais do que o perdão." O auditório silenciou, como tantas vezes acontecia diante da clareza que vinha de algo vivido, e não apenas lido, porque a história de Helena não era sobre vingança, nem sobre heroísmo. Era sobre dignidade, sobre saber quando se calar, quando agir, e quando deixar que o tempo se encarregue de colocar cada coisa em seu lugar. No aniversário de 70 anos que Helena teria completado, Isadora organizou um café com os primeiros idosos que participaram do instituto. Foi algo simples, com bolo de fubá, toalhas floridas e música ao vivo tocada por um grupo de jovens do projeto intergeracional. Não havia tristeza no ar, só gratidão. Ao final, Isadora leu um trecho do caderno da avó que dizia: "Se um dia eu não estiver mais aqui, não me procure em fotos, me procure nos gestos. Estarei em cada vez que alguém for tratado com respeito, mesmo sem ter poder." Os presentes aplaudiram de pé, e ali, entre memórias vivas e planos futuros, ficou evidente que Helena não havia apenas vivido uma grande história. Ela havia ensinado outras a começarem e a não se calarem. E foi assim que uma mulher comum de cabelo preso e passos lentos reconstruiu a própria existência em silêncio, e ao fazer isso, ensinou gerações inteiras que não é preciso levantar a voz para ser gigante. Basta ser inteira. No fim das contas, Helena não queria estátuas nem homenagens. Queria apenas não ter sido esquecida por si mesma, e isso ela conseguiu. Em cada canto onde agora se fala de envelhecer com coragem, onde uma idosa tem sua opinião ouvida numa sala de reunião, onde uma neta aprende a escutar sem julgar, ali Helena vive, não como lembrança, mas como fundação.